Publicado em 1870, 20 Mil Léguas Submarinas é um dos clássicos mais célebres de Júlio Verne e um marco da ficção científica. A história mistura aventura, ciência, mistério, transportando o leitor para um mundo desconhecido, repleto de descobertas, tudo isso debaixo d'água. Parece ser uma história empolgante, não é mesmo? Você fica realmente interessado em ler o livro, certo? Pois é. Eu também fui enganado. Buenas, pessoal, sejam todos bem-vindos à Dimensão Literária. No vídeo de hoje nós vamos fazer a resenha leiga do livro 20 Mil Léguas Submarinas do autor Júlio Verne e eu vou passar todas as minhas impressões, vou falar sobre tudo aquilo que eu gostei e sobre tudo aquilo que eu não gostei, que na balança da avaliação do livro, o que eu não gostei tem um peso muito maior. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, Júlio Verne vinha bem. Vocês sabem que eu tenho este box aqui das Extraordinárias Viagens de Júlio Verne. E eu já tinha lido 2 livros dele, que eram, ou melhor, que são este daqui, A Volta ao Mundo em 80 Dias, uma história muito gostosa, uma aventura muito bacana, gostei deste livro. Eu li também este daqui, Viagem ao Centro da Terra, que eu também gostei, apesar de que na avaliação, na comparação destes 2 livros, eu preferi muito mais A Volta ao Mundo em 80 Dias. E aí, seguindo a minha sequência de leituras deste box, este ano eu li 20 Mil Léguas Submarinas e confesso pra vocês que Júlio Verne me deu uma certa decepcionada. Você vinha bem, Júlio Verne, mas nesse aqui você tropeçou e caiu na água. Nossa, essa piadinha foi horrível, mas enfim, pessoal, eu não gostei tanto da leitura deste livro e é o que eu vou trazer pra vocês aqui, a minha avaliação. Mas tem outra coisa que eu também não vou gostar, que é o fato de você ainda não ter se inscrito nesse canal, se você não está inscrito, e já curte o vídeo para ajudar o canal a crescer aqui na plataforma. Pois bem, pessoal, vamos começar pelo enredo da história. A história começa quando vários países percebem que existe nos mares da sociedade mundial um ser gigante, um monstro marinho que está destruindo algumas embarcações e dificultando, por este motivo, o comércio entre os continentes. E para encerrar esses atos de maldade feitas por este grande cetáceo, eles acabam formando uma expedição composta de várias pessoas que embarcam no navio chamado Abraham Lincoln e vão à caça desse bicho, com o intuito efetivamente de matá-lo e acabar com esse problema que estava sendo gerado nesta época nos mares do mundo. Só que eles saem em busca deste animal e no fundo, eles não fazem ideia se realmente é um animal gigante, se realmente é um bicho pré-histórico, porque até então ninguém tinha feito uma visualização clara daquilo que estava destruindo as embarcações. E essa foi uma das partes legais do livro, porque tinha todo um clima de mistério, de suspense, de ação, porque eles foram enfrentar alguma coisa desconhecida e ali estava empolgante, estava até legal a leitura até este momento. Pois bem, e nesse princípio de história nós somos apresentados a 3 personagens principais. São eles: o professor Pierre Aronnax, um renomado biólogo francês que trabalha no Museu de História Natural lá da França, seu fiel assistente Conseil. Aliás, os livros do Júlio Verne é impressionante. Sempre tem um cientista que é o cientista, é o cara, é o cabeção, é o cara que manda em tudo, e tem sempre um assistente fiel. Mas bota fiel nisso, o cara daria vida por esse cientista cabeção. Até agora, nas 3 obras que eu li do Júlio Verne, tem esses 2 personagens, um cientista de destaque e o seu fiel escudeiro, digamos assim. E por último nós temos Ned Land, que é um arpoeiro, é aquela pessoa que manipula os arpões, é um pescador, é aquele que quer caçar baleias, é aquele que tem por objetivo na vida enfrentar os perigos do mar e caçar, e tem aquela gana, aquela vontade de conquistar os mares através da matança de seres gigantescos que existem nesse universo aquático do nosso mundo. E aí esses 3 personagens, eles estão dentro do Abraham Lincoln, que é aquele navio que vai ali explorar os mares atrás dessa grande criatura, e eles embarcam nessa aventura, cada um com suas especificidades que serão necessárias para enfrentar esse bicho, ou este suposto bicho. E durante essa viagem, durante essa expedição, eles encontram o suposto bicho, e há um confronto entre o Abraham Lincoln e esse suposto bicho, mas esse suposto bicho, ele é muito rápido, ele mergulha, ele vem à tona, vai embora muito rápido, o Abraham Lincoln não consegue acompanhar a velocidade desse suposto bicho, e eu estou dizendo várias vezes suposto bicho, porque em um dado momento da história, esses 3 personagens acabam caindo no mar, e eles acabam caindo em cima desse suposto bicho. E esse suposto bicho não era um bicho, porque era um suposto bicho. E na verdade, ele era um submarino, uma tecnologia muito avançada para a época. E aí eles acabam,
né, por uma questão do destino, entrando dentro do submarino. A tripulação do submarino acaba puxando eles para dentro da embarcação e lá eles conhecem o famoso personagem chamado Capitão Nemo. E esta embarcação recebe o título de Nautilus. E aí puxa vida, aí eu me empolguei, porque eu pensei, caramba, é o Capitão Nemo. Eu lembro desse nome, eu lembro desse personagem, não sei da onde, eu não faço ideia. Eu acho que foi do filme aquele A Liga Extraordinária, se eu não me engano, que passou aí há muito tempo atrás. Mas eu lembrava do Capitão Nemo e disse, que legal, eu vou conhecer a história do Capitão Nemo, cara, que show! Mas as minhas alegrias estavam fadadas a um final não muito legal. Bom, daí eles conhecem o Capitão Nemo, e o Capitão Nemo diz o seguinte, beleza, vocês entraram aqui no meu submarinos e agora vocês são livres. Eles pensaram, opa, vamos voltar às nossas terras. Eles disseram, não, vocês são livres dentro do submarino. Ou seja, na verdade eles se tornaram prisioneiros do Capitão Nemo. Mas o Capitão Nemo ali deixava eles investigar, deixava eles andarem pelas instalações. Mas esses três personagens que acabaram se tornando prisioneiros, eram prisioneiros que comiam salmão e outras iguarias maravilhosamente gostosas no almoço, na janta. Ou seja, eles comiam melhor do que muita gente que é livre, né? Mas o fato é que eles ficaram presos dentro do submarino. Mas o Capitão Nemo, apesar deles serem prisioneiros, o Capitão Nemo mantém uma relação até amistosa com eles, até certo ponto, até um certo limite. Então ele leva os prisioneiros para conhecer, eu vou chamar de três personagens, não vou chamar de prisioneiros por enquanto. Ele leva os três personagens para conhecer as instalações do Nautilus, explica tudo como é que funciona o Nautilus, explica, na verdade, muito mais pro professor Pierre Aronnax, que ele tem ali, começa a estabelecer uma ligação um pouco mais profunda com este biólogo, e ele explica como tudo funciona, né? Ele explica por que o submarino tem que subir para respirar como se fosse um cetáceo mesmo, explica como é que funciona para geração da energia elétrica dentro do submarino, ele mostra que no submarino tem museu, tem biblioteca, é um submarino completo, é quase um navio de cruzeiro. E nessa parte da história começa a vir já algumas explicações mais técnicas, que são legais, ainda são legais, mas a gente percebe que o ritmo inicial da história que vinha assim, uou, o que é isso que nós vamos enfrentar? É um animal, não é? Aquele suspense, de repente, caiu para uma questão mais técnica, um formalismo, explicações até difíceis de entender algumas, mas a gente vai compreendendo e ainda assim está a história neste ponto ainda legal. E tem uma questão particular nisso que me chamou a atenção, porque eu fiquei pensando assim, ficar preso num lugar com biblioteca, comida infinita, porque a alimentação era toda retirada do mar, eles só comiam peixe, né, ou animais marinhos, mas era comida infinita. Ficar seguro dentro desse lugar, porque o submarino esse não estava à mercê das adversidades climáticas do universo, eu quase cheguei a pensar que isso não era uma prisão, e sim uma bênção, né? Bom, e depois que o Capitão Nemo apresenta toda a embarcação, todo o submarino, ele leva os três personagens para uma viagem para conhecer todos os segredos e mistérios dos 7 mares. E é mais ou menos nesse ponto que começa a aventura e, na minha avaliação, começam os problemas da história. Porque assim, pessoal, a cada oceano que eles navegam, a cada novo habitat, eles veem uma infinidade de espécies marinhas e fazem questão de registrar tudo. E isso foi muito chato. Só para vocês terem uma ideia do quão chato foi, eu gostaria aqui de trazer para vocês essa chatice. Por exemplo, nessa parte que diz o seguinte: durante 2 horas um exército aquático inteiro escoltou o Nautilus. No meio de suas brincadeiras e saltos, enquanto rivalizavam em beleza, esplendor e velocidade, eu distinguia o bodião verde, o Mulus surmuletus, marcado com uma dupla risca preta, o gobião, com a nadadeira caudal arredondada, de cor branca e com manchas violetas na parte posterior, a admirável cavala japonesa, com corpo azul e cabeça prateada, o fusilier azul, cujo nome dispensa qualquer descrição, os sargos listrados, com barbatanas coloridas de azul e amarelo, os sargos facés, que tem uma faixa preta em sua cauda, os sargos zonaforos, elegantemente espartilhados em sua cintura, os aulostomos, verdadeiras bocas de flauta ou cornetas do mar, alguns dos quais chegavam a 1 metro de comprimento, as salamandras do Japão, moreias equídenas, longas serpentes de 2 metros, de olhos vivos e pequenos e com uma grande boca eriçada de dentes, etc. Aí eu sei o que você vai me dizer: mas Eduardo, isso deveria acontecer lá de vez em quando, né? Um capítulo sim, outro não. Não, meus amigos, não. Isso acontece
quase toda hora. Em quase todo momento, eles fazem quase uma descrição completa de todos os seres vivos que eles estão visualizando naquele habitat que eles estão conhecendo. E vamos lá, né, pessoal? Assim, pra mim foi muito chato. Mas se você de repente pretende ser um biólogo marinho ou uma bióloga marinha, se você gosta de forma profunda de conhecer todos os seres vivos que habitam o interior, o fundo dos nossos oceanos, se você gosta que num livro tem essa descrição dos nomes de todos os bichos, nome científico dos bichos e pequeníssimas características, mas que tomam praticamente 2 páginas, 3 páginas de cada capítulo, toda a relação desses animais, talvez, ou quase com certeza, você vai adorar esse livro. Esse livro foi feito pra você. Mas eu, meus amigos, não tinha e não tenho, apesar de gostar do mar, de ter essa curiosidade de descobrir as coisas que tem no fundo dos oceanos, essas partes do livro foram muito chatas. Aí você pode fazer uma pergunta, mas o Eduardo, seu boca aberta, por que você não pulou essas partes? Vamos lá. Primeiro, porque eu não gosto de pular partes no livro. Simplesmente, se eu vou ler o livro, eu vou ler ele na íntegra e eu vou ter aqui a minha opinião baseado em uma leitura feita na íntegra, porque senão fica uma meia avaliação na minha opinião. E outra questão é que eu nunca sabia se na descrição, nessa relação de animais, alguma coisa que ele colocasse ali poderia interferir no evento futuro. Daqui a pouco ele cita um outro animal que tem uma característica aqui que vai acontecer alguma coisa com esse animal no futuro e vai talvez matar um dos personagens, então eu precisava fazer a leitura para conhecer, para ver se não teria esses impactos. E não teve. Mas assim, pessoal, não só de partes ruins vive um livro, não é mesmo? E esse livro aqui também teve muitas partes boas, muitas partes legais, que acabaram não salvando a história, mas foram legais. Por exemplo, teve o início do livro que eu gostei da dinâmica, né, do jeito como foi apresentado, essa coisa do suspense, do que eles estavam, o que eles iriam enfrentar no futuro muito breve. Quando eles estão dentro do Nautilus, lá eles param em algumas ilhas e lá tem questões específicas que são legais. Tem outra parte que eles conseguem entrar dentro de um vulcão, dentro do mar, assim, dentro de um vulcão inativo. E eles estão navegando dentro do vulcão, cara. Isso foi legal, isso foi muito bacana. Eles descobrem, dado momento, a famosa cidade secreta de Atlântida, e aí ele faz uma descrição da cidade que foi bacana. Mas todas essas partes, que foram mais ou menos umas 7 partes, não foram tão empolgantes assim. Eu gostei, mas não foram tão empolgantes, exceto 2 partes. Os capítulos Acidente ou Incidente e Falta de Ar, pra mim, na minha avaliação, foram os 2 melhores capítulos disparados dessa história. Realmente ali, momentos de tensão, momentos de angústia tomaram conta de minha alma ao ler esses 2 capítulos. Mas aí, meus amigos, eu vou dizer pra vocês, olha só. Essa minha edição aqui, olha só, ela é dividida por vários capítulos. Tem a parte 1, tá? Deixa eu ver aqui, tem a primeira parte que tem vários capítulos. E aí a gente vira a página que assim, olha, a outra página tem mais alguns capítulos, aí vem a segunda parte com mais um monte de capítulos e chegamos ao número de 47 partes. E dessas 47, 2 foram aquelas mais uau. As outras foram well. E algumas foram meh. E assim, pessoal, eu esperava que o Capitão Nemo fosse um personagem mais, não sei dizer, mais profundo. Ele era profundo. Com camadas, ele tinha camadas. Mas a gente não fica sabendo ao certo o que aconteceu com esse personagem. Por que que ele resolveu criar um submarino, ir para baixo d'água e viver debaixo d'água? Porque o Capitão Nemo, ele vive debaixo d'água, ele adora o mar e detesta tudo que vem da terra. Ele não gosta do que vem da terra. A gente tem ali umas leves pinceladas do que aconteceu com ele, né, que o incentivou a fazer isso, a criar um submarino e ir para baixo d'água, mas não fica claro nem de que região ele é, nem de que país ele é. Claro, é o mistério que o Júlio Verne quis envolver este personagem, mas eu achei que seria interessante dar uma explicação um pouco melhor, um pouco mais aprofundada. Talvez, não sei se salvaria a história essa explicação, mas eu senti essa falta. Nós temos o professor Pierre Aronnax, que é um personagem legal, é um personagem que mais se identifica com o Capitão Nemo, porque ele também gosta dessa questão da vida marinha, mas ele sente, obviamente, a vontade de voltar para sua terra, de viver outras experiências na terra, e ele fica o livro todo praticamente nesse pensamento do que seria melhor para ele. Continuar no mar como Capitão Nemo, descobrindo tudo ainda que tem para ser descoberto, ou voltar para a terra, ansiar, solicitar, lutar pela liberdade. Nós temos o personagem Conseil, que é o assistente ali do Aronnax, que é de longe o personagem mais chato, e nós temos o Ned Land, que é esse arpoeiro que eu falei para vocês, que é ele que instiga mais
nos outros dois personagens a vontade, o desejo de sair, de fugir de repente do Nautilus. E assim, pessoal, quase concluindo aqui a minha análise deste livro, é óbvio que a gente consegue tirar vários ensinamentos daqui, várias reflexões a se fazer, porque um livro, olha, ele tem que ser muito ruim pra gente não conseguir tirar nada de bom, né? Então esse livro aqui é a mesma coisa. Por exemplo, mostra aqui em vários momentos a relação entre o homem e a natureza, a busca pelo conhecimento, a vingança, o isolamento, tudo questões filosóficas que tem na história. O Capitão Nemo, por exemplo, simboliza até uma certa medida a rebeldia contra as injustiças do mundo, mas também as consequências do isolamento extremo, que é o que ele queria, se isolar do mundo embaixo d'água de forma extrema. Isso não faz bem para a saúde, pessoal. Além disso, o Verne também se preocupa em descrever com precisão as maravilhas do oceano, tornando o livro quase uma enciclopédia subaquática. E eu acho que é nesse ponto que a gente aprende, né, bastante coisa, que a gente entende bastante coisa do nosso oceano, que a gente aprende, por exemplo, que existem 300 mil tipos de polvo. Eu sempre achei que fosse só um, mas existem vários. As conchas existem também vários tipos, várias espécies, vários gêneros, subgêneros. É impressionante porque descreve tudo isso aqui no livro, tá? Mas apesar do valor de aprendizado que isso traz, eu acho que isso foi um dos grandes problemas do livro, na minha avaliação. E a impressão que dá é que os críticos da época talvez tenham chegado para o Júlio Verne e tenham dito o seguinte: Julinho, chega aqui, vem cá. Julinho, o negócio é o seguinte, a gente tem lido as suas obras, eu não sei qual foi a sequência, tá, das obras, eu não sei se esse livro foi o primeiro, foi o segundo, terceiro, escrito pelo Júlio Verne, mas talvez ele tivesse escrito outros e os críticos talvez tivessem dito para ele: Julinho, vem cá, a gente percebe nas suas obras que você não fala muito sobre classes, subclasses, gêneros das coisas, dos animais. As suas explicações não são explicações científicas aprofundadas. A gente está achando, vou fumar um charuto imaginário aqui, a gente está achando que você não tem tanto conhecimento assim científico para querer ser um autor de ficção científica. E aí parece que o Júlio Verne deve ter ficado muito irritado com esta opinião e ele resolveu, quer saber? Vou fazer então um livro abarrotado de termos científicos, abarrotado de gêneros, subgêneros, classes e tudo mais. Vou descrever tudo que eu sei de animais do oceano e eles vão ver só uma coisa, como eu realmente entendo e tenho a capacidade de escrever ficção científica. E aí ele criou 20 Mil Léguas Submarinas. A impressão que dá é essa. Mas finalizando, né, pessoal, dizer que tudo isso que eu falei, tudo que eu falei até agora, é minha opinião, é minha avaliação. Se você gostou desse livro aqui, maravilha, tem gente que vem nos comentários aqui e disse que é um livro bom. Teve outros, acho que até foi a maioria, que disse que era um livro chato. E eu fui por esse lado aí também deles. Mas se você gostou, cara, show de bola, maravilha, seja feliz, é sobre isso e tá tudo bem. O fato é que eu não gostei, não foi uma experiência literária das mais positivas, não foi tão legal quanto eu imaginei que seria 20 Mil Léguas Submarinas, do autor Júlio Verne. Se eu fosse dar uma nota, seria ali só pra ficar na média, ou nem pra ficar na média, eu daria ali 5 de 10. Ali já ajudando, hein? 5 de 10, tá bom? Pessoal, essa foi a resenha leiga do livro 20 Mil Léguas, do autor Júlio Verne. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.